Já que eu toquei no ponto de 2026, enquanto o judiciário vive sob a expectativa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, outros aliados do ex-presidente correm o risco de serem condenados pela Justiça Eleitoral, mas por outros motivos. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Roraima, Antônio Denarium, e também o senador Jorge Seife são alvos de ações que podem levar à cassação de seus respectivos mandatos ou à condenação de inelegibilidade por 8 anos. Os processos miram ilícitos eleitorais, como abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação. Segundo a Justiça Eleitoral, os processos devem entrar em pauta à medida em que os relatores os liberarem para o julgamento ou já tenham sido iniciados. Qual a sua análise sobre isso, Beraldo? Olha, David, infelizmente o Brasil vive um momento em que é muito mais importante a articulação do político no judiciário do que efetivamente seguir ou não seguir as regras eleitorais. Nós vimos a cassação completamente absurda e injustificada de Deltan Dallagnol, com base numa teoria de que talvez ele pudesse cometer algo que o levasse a ficar inelegível. E isso foi suficiente para que ele simplesmente perdesse o seu mandato. Um mandato que recebeu apoio de mais de 100 mil paranaenses. Esses votos foram jogados no lixo. Ao contrário, saiu o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi eleito na esteira do combate à corrupção, e o seu substituto natural não foi do PL. Fizeram ali uma jogada em que ele acabou sendo substituído por um candidato que não teve o coeficiente eleitoral mínimo, ou seja, ele não fez 10% dos votos necessários para se ter uma cadeira de deputado federal no estado do Paraná. Me expliquem uma coisa dessa. Ah, mas esse deputado que foi para lá é amigão do governo, está lá fazendo voz e fazendo coro a tudo que o governo pede. Bom, ao mesmo tempo, a gente vê outros casos onde a justiça entende de uma forma completamente serena, digamos assim, e aquilo que parecia ser um grande problema acaba sendo transformado numa coisa menor, corriqueira. E aí esse, bem articulado, segue a sua vida política sem nenhum tipo de constrangimento. Então, se há um grande problema, lembrando que a Justiça Eleitoral brasileira já vem com o fardo de ter sido a válvula de escape para todos os corruptos da época do Petrolão, já vem com este fardo de livrar a cara de corrupto. Então, olhando para a Justiça Eleitoral, eu, como brasileiro, não enxergo a justiça. Agora, Mota, diante das acusações que estão sendo imputadas aos governadores, também senador, você acha que vai adiante essa proposta? Realmente eles correm o risco de ficar inelegíveis? Veja que curioso, né, David? As manchetes dizem, né? Aliados de Bolsonaro são alvo de ações que podem torná-los inelegíveis em 2025. Essa manchete deveria ser: alguns governadores e políticos eleitos estão sendo investigados por irregularidades na campanha. Qual é a relevância deles serem aliados de Bolsonaro? É estranho, né? No mínimo, estranho uma manchete como essa. Mas é uma leitura que está sendo feita da situação. Eu vou te dizer com a experiência de quem já participou de 2 eleições. O Brasil tem uma quantidade excessiva de leis e de regulamentações sobre eleições. O resultado disso é o seguinte: você que é candidato, você é refém da complexidade, mesmo depois que você está eleito e tomou posse. Nunca se sabe quando pode surgir uma acusação,
quando podem encontrar um detalhe na contabilidade da sua campanha ou um adesivo que você mandou fazer, que só podia ter 7 centímetros de comprimento, mas tinha 9. Nunca se sabe quando alguma coisa pode surgir e você pode correr o risco de perder o seu mandato. Na minha opinião, isso está completamente errado. Só para a gente comparar, nos Estados Unidos, que eu considero em muitas coisas um modelo de democracia, lá não existe justiça eleitoral. Que coisa, né? As regulamentações eleitorais, que variam de estado para estado, são mínimas. Eu acho que se nós falamos tanto de democracia, um mandato eletivo deveria ser sagrado, porque não existe expressão maior da democracia do que o mandato eletivo. Mas parece que no Brasil agora a expressão máxima da democracia está se tornando uma sentença judicial. Agora, são estados importantes, né? Estamos falando do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que possivelmente tentará a reeleição ou até mesmo a presidência da República, diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem alguns outros nomes, claro, em relação à direita, né? Mas o Cláudio Castro também no Rio de Janeiro são estados que são potência econômica também, né, Beraldo? Sem dúvida alguma. É muito relevante para ser tratado dessa forma. E a gente vê o tempo em que essas coisas vão acontecendo. Essa faca no pescoço desses governadores eleitos, ela vai entrando justamente quando o próximo ciclo eleitoral se aproxima, que é o ciclo mais relevante para elegermos novos governadores, presidente da República. Então, se o caminho adotado, de alguma forma, ficar muito barulhento por parte desses governadores, o risco para eles aumenta. E aí eu dou até mais um exemplo, David. O seguinte, a gente precisa lembrar do que aconteceu no 1º de maio de 2024. Um, então, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo teve campanha explícita feita num evento público, onde milhares de pessoas receberam para estar lá, vindos de sindicato, igrejas, sei lá de onde. E aí, esse pré-candidato teve essa campanha feita pelo presidente da República, que recebeu uma multinha e não se fala mais no assunto. Entretanto, quando o governador de Goiás faz uma reunião na sua residência oficial com o candidato que ele apoia, esse prefeito eleito está correndo o risco de perder o seu mandato. Eu não consigo entender essas medidas tão diferentes que a gente vê no Brasil. É uma coisa enlouquecedora. A gente citou alguns que são mais próximos, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Caiado também, você lembrou bem, governador de Goiás, também está passando por esse mesmo processo, mas aí já houve uma rixa em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro com o Caiado, e claro que a gente vai seguir acompanhando todas essas medidas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para notificações e deixar um comentário aqui no vídeo.